Fala, abençoados! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sorrir é o Melhor Remédio. Hoje nós estamos aqui com esse casal abençoado para dar um testemunho abençoado para vocês. Vou deixar eles se apresentarem. Eu sou a Cibele. Eu sou o Valber da Cibele. Ele é dela. Isso Ambos um dele. do outro. Galerinha, nós estamos aqui hoje porque estamos devendo esse vídeo para vocês, acho que desde o início do canal, né, galera? Verdade. Isso aí. Eles vão estar dando testemunho um pouco da vida deles para vocês hoje, contando aí o milagre que Deus fez na vida deles. Para você que acha que o milagre ele é impossível, estamos aqui com um casal que eles têm um milagre na casa deles. Eu vou deixar o Valber falar porque eu costumo falar um pouquinho demais. Você, amor, jamais. Bom, eu gosto de testemunhar desde o comecinho, né? Contar a história toda. Eu e a Cibele, nós nos conhecemos no dia do meu aniversário. Né? Você vê como é que Deus é bom. No presente. Então, isso para mim mostra mais uma vez o cuidado de Deus. Porque não existe coincidência, né, Cida? É verdade. Para quem serve a Deus não existe coincidência. A gente sabe que Deus tem os planos dele que são os melhores, que são os maiores. E a gente se conheceu nesse dia, para mim não foi à toa. Foi que Deus realmente tinha marcado. Esses dias a gente estava até conversando com um amigo nosso, né, que foi com quem a Cibele pegou o meu telefone, e ele estava falando, o pastor Wilkerson, né, e ele estava falando que naquele dia ele sentiu algo de Deus quando ela... Então, assim, você vê vários detalhes, né? Verdade. Outras pessoas que falaram que, para a Cibele, assim, sonharam com algumas situações que depois se mostraram reais na nossa vida. Então, a gente se conheceu de uma forma, assim, eu não sou daqueles que mistificam as coisas. Então, eu não desprezo os sinais. Eu acredito que Deus tem um momento certo, uma hora certa para cada situação. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não perceba a sabedoria de Deus envolvida nesses processos que para nós são desafiadores, a gente sabe que Deus tem um momento marcado. Verdade. Então a gente se conheceu, não foi coisa do destino. Se foi destino, então o dono do destino é que criou isso, né? Foi Deus. Então, Exato. nesse dia a gente se conheceu, a gente já se gostou muito, né? Logo de cara, foi muito legal. Ó, Né? Aquela coisa assim, e aí pouco tempo depois a gente já tinha a bênção dos nossos pais para namorar. Isso é interessante falar, né? Hoje em dia parece que o pessoal não tá nem aí, escutem, meninos. mas a gente pediu a bênção, né, dos nossos pais, e os pais dela abençoaram, assim. O pai dela não gostou muito não no começo, mas abençoou. Filha única, gente. E aí, né, aconteceu assim que a gente viu muita coisa, né, muita afinidade, e a gente se conheceu até por causa de um casamento. Ela ia cantar nesse casamento, eu ia tocar. Então, Ó, tocar, cantar, Tudo a ver. anda junto, né? então Deus foi unindo os propósitos, e coisa ali de 3 anos e 7 meses, né, a gente estava se casando. Debaixo de uma bênção muito grande da parte de Deus, porque a gente tinha muitas incertezas, mas uma certeza valeu mais que as incertezas, que é que Deus ia cuidar de nós, e por causa disso nós tomamos uma decisão. E depois dessa decisão, 6 meses depois, nós estávamos casando. Nós que não tínhamos emprego fixo, nem uma série de outras coisas, a gente já tinha esse apartamento onde a gente está. E a gente tinha um carrinho velhinho, mas tinha. Ó o que Jesus faz. E Deus nos abençoou assim poderosamente, né? A gente ganhou uma série de coisas, inclusive esse quadro que está aqui atrás a gente ganhou. Que é lindo. Foi um ensaio que a gente fez, né, antes de casar. Então, assim, foi tudo muito maravilhoso. Deus abriu todas as portas. E a gente casou debaixo dessa nuvem, né, vamos dizer assim, debaixo dessa atmosfera de milagres, de bênçãos. E a gente
ganhou tudo. Ganhou viagem de lua de mel, ganhou os móveis que a gente tinha em casa, ganhou tudo. Tudo mesmo. Ganhamos coisas sobrando que podemos até dar de presente. Que bênção. E eu sei que essa bênção aí transbordante, né, veio depois de uma decisão. E aí esse é um ponto interessante para se falar. Às vezes a gente espera que Deus faça algo para que a gente tome a atitude que deve tomar. Verdade. Mas o que eu fui ensinado, né, junto com a Cibele, a gente foi visitar um pastor, fui vender meu teclado para a igreja dele. E esse pastor falou, olha, quando é que vocês vão casar? Aquela história toda. E eu falei, não, estou esperando Deus abrir as portas. Ele falou, olha, você primeiro põe o pé nas águas, depois Deus abre o rio. Aleluia. Então você tem que fazer diferente, senão as coisas não vão acontecer. E seguindo essa orientação, e mais uma vez debaixo da bênção dos nossos pais, a gente não saiu tomando decisão louca, mas debaixo da bênção deles, que foi depois da nossa decisão. Então as coisas aconteceram e Deus os abençoou poderosamente nesse lance de finanças e tudo mais, né, envolvendo. Eu sei que o que acontece de especial aí e cabe a reflexão. Por que muitas vezes a gente acha que o melhor de Deus é quando dá tudo certo, né? Verdade. E normalmente a gente acha isso. E aí, poxa, como a gente casou com casa própria, com carro, não sei o que, um monte de coisa, aí a gente pensa, não, a gente estava debaixo da bênção de Deus. Mas a questão é que, mesmo tendo essas coisas ou não tendo, se a gente tinha a bênção de Deus e dos nossos pais, a gente estava debaixo da bênção de Deus. Verdade. Então não é por causa de coisas materiais, mas Deus foi misericordioso e gracioso e nos deu condição de ter isso por causa dele, não porque a gente tinha condição de comprar, muita coisa a gente ganhou, literalmente ganhamos, de presente. E Deus me ensinou muito sobre provisão, sobre depender dele. Eu não queria, em parte, ganhar algumas coisas, aquela coisa do homem, que o homem é um provedor e tal, e não sei o que, você tem que ir lá. Só que antes do homem ser um provedor, ele é alguém que confia na provisão de Deus. E isso eu tive que aprender nesse processo da gente se casar. E nós havíamos feito alguns pactos, né, eu e ela, e um deles é que com 2 anos a gente teria filhos. Né? Não, com 2 anos de casado vamos ter filhos e tal. E nós, quando ela falou comigo, eu assustei, assim, eu sabia que já tinha chegado o prazo, mas eu fiquei com medo, fui fazendo as contas, né, eu falei, eita, meu Deus. Será que já? E aí, assim, o que aconteceu? Deus falou comigo mais uma vez que se ele foi o Deus que proveu antes, ele vai prover agora. Uma palavra muito interessante que Deus falou por meio de 2 pessoas foi que ele ia tirar da onde não tinha para nos abençoar. Porque no processo eu estava orando e pedindo a Deus, Senhor, de onde é que vai vir? Eu ficava pensando que Deus ia abrir uma porta de trabalho diferenciada para mim ou para ela. E eu ficava perguntando, Senhor, de onde vai vir esses recursos para a gente casar? E uma vez eu fui orar no monte, né? Tem muito tempo, inclusive, que eu não vou orar no monte. Acho que estou precisando de lá de novo. Mas uma vez eu fui orar no monte e tal. Naquela época a gente tinha um grupo que a gente estava sempre orando junto. E aí nós fomos orar no monte aqui. Em Sobradinho, fui com uma equipe de amigos, com outros irmãos que oravam lá, muitos eu nem conhecia. E aí teve um irmão lá, rapaz, que me sacudiu, que me virou, e falando em língua lá, e foi benção. Eu estava lá para realmente experimentar algo diferente. E uma das coisas que essa irmã falou é que, ali por meio de uma palavra profética, que Deus ia me conduzir, ia me dirigir, ia me puxar para cima, para baixo, para o lado, assim, eu vou te conduzir e tal. E ela falou exatamente essa palavra, eu vou tirar de onde não tem para te abençoar. Amém. E essa palavra depois foi confirmada um dia que ligaram lá na casa dos meus pais, querendo falar com meu irmão, foi até a irmã Zilma Brito, uma bênção, nos ajudou muito, ora sempre por nós, a gente ama muito. E ela um dia ligou lá na casa dos meus pais querendo falar com meu irmão, Sérgio, pastor Sérgio, e eu falei para ela, tal, que ele não estava lá, e passei o número dele. Aí ela falou bem assim, ó, meu filho, Deus está mandando eu te falar um negócio. Ele está dizendo que ele vai tirar de onde não tem para te abençoar. Glória a Deus. E, enfim,
Deus me fez lembrar dessa palavra lá depois, né? Quando a gente estava pensando em ter filhos e tudo. Eu falei, se eu fui o Deus da provisão antes, vou continuar sendo. E graças a Deus a gente tomou decisões, aí começamos a fazer exames, né, e tal, para ver sobre isso. E a Cibele fez uma ecografia. Se eu falar alguma besteira, você me corrige. Levou a um médico no posto de saúde e ele deu um diagnóstico péssimo para ela. Ele perguntou para ela assim, você já é mãe? Ela disse, não. Ele falou, então pode desistir que você nunca vai ser mãe. Ouça bem, pode desistir que você nunca vai ser mãe. Guarda. E aí, na hora, assim, Deus me deu uma palavra que, assim, às vezes a gente fala coisa e a gente entende que não é a gente falando, é Deus que fala através de nós. Eu falei para ela, guarda essas palavras que vai ser para a glória de Deus. E nós procuramos saber o que poderia ser feito, mesmo esse médico falando algo que ele nem poderia falar dessa maneira, contrário, né? Questão de ética, inclusive, ele não poderia falar assim, muito menos de qualquer outra razão. Ele não poderia falar dessa maneira com nenhum paciente, né? Mas o que aconteceu? Deus abriu a madre da Cibele e ela pôde engravidar e a gente ficou muito feliz, claro, né? E testemunhamos sobre o milagre de Deus. E posteriormente a gente veio descobrir que eram gêmeos, né? Um casal. E na semana que realmente ficou confirmado que era um casal, Cibele passou mal, fomos ao hospital e aí tivemos um diagnóstico que a gente não queria ouvir, né? Isso aos 5 meses de gravidez, Cibele estava com um barrigão já e Deus naquele momento resolveu recolher, né, os gêmeos para ele e isso foi muito doloroso para nós, assim, sem explicação, né? A Cida, você sabe disso, você teve com a gente aí nesse processo. Triste mesmo. Então foi muito pesado. Por quê? Porque a gente fica com essa onda de que vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. E dar tudo certo é o nosso jeito. Verdade. Quando a gente muitas vezes canta que Deus faz o melhor para nós, que o melhor de Deus está por vir, a gente subentende que isso é a nossa vontade se cumprindo. São os nossos sonhos se realizando. E na verdade a gente sabe que não é bem assim. Então, o plano que Deus tinha oculto e se revelou não foi algo prazeroso para nós. A gente estava numa vibe muito boa, estávamos liderando jovens na igreja, estávamos chegando, estava uma semana de distância do retiro de jovens, né, que ia culminar todo o ano de trabalho que nós estávamos fazendo junto à juventude. Top, né? E aí a Cibele não passava mal. Sabe aquele negócio que você não tinha indícios? Não tinha nem enjoo. Entendo. Não tinha nenhum tipo de sinal que aquela situação ia chegar. Mas a Bíblia diz que a tempestade ela vem para casa sobre a rocha, mas também vem para casa sobre a areia. Ou seja, não existe acepção de pessoas. Nem para a tempestade, nem para o sol, né? Fala que o sol brilha tanto sobre os justos como os injustos. Então, Deus tem as suas maneiras, Deus tem a sua justiça, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente não... Eu estava meditando em Hebreus dias atrás, e existe aquele versículo lá, onde retrata que a disciplina de Deus, num momento, ela não parece ser uma coisa muito boa, mas ela produz um fruto diferenciado, um fruto de justiça. E nesse mesmo capítulo, o que fica bem claro é que a disciplina de Deus são as adversidades. Então a gente pensa que a disciplina que está ali, a correção, é eu falar assim, Cida, para de fazer isso. Quando na verdade não é. Não é, são as adversidades. A disciplina de um atleta, a disciplina do dia a dia, de você fazer uma dieta, né? Você praticar exercícios, não comer determinadas coisas, aquelas coisas que a mulher conhece muito bem, né? Sim. E o atleta muito mais. Então, assim, a disciplina de Deus ali para nós não foi muito boa, não. A gente ficou muito triste, realmente podemos dizer isso, né? Fomos para o fundo do poço. Eu vi esses dias que quando a gente chega no fundo do poço é um bom sinal, que é quando você acha chão para pegar impulso para subir de novo. Opa! Aprenderam, né?
Diz que coisa ruim é o poço sem fundo, né? Mas quando você acha fundo no poço, você consegue subir de novo. Exato. Então a gente chegou no fundo e fomos subindo. Graças a Deus, Deus levantou pessoas para estarem conosco, para orarem com a gente. E Deus foi nos reerguendo e depois de um tempo a gente descobriu realmente o que aconteceu, quais foram as implicações. A Cibele descobriu que tinha incompetência íntimo cervical. Do colo uterino. Exatamente. Então o colo do útero não suporta determinado peso. Ele suporta até X. Peso. E a partir daí ele abre. Então a gente descobriu isso. Cibele leu um livro dessa grossura aqui sobre o problema. E é uma dica interessante, porque se você quer vencer o medo vem da ignorância. O que é ignorância? Você não conhecer. A partir do momento que você conhece aquilo que te aflige, você para de temer aquilo. Então ela leu sobre isso, descobriu grupos no Orkut, né? Na época era Orkut. Verdade. No Orkut sobre isso, descobriu gente no Brasil inteiro que... Até fora do Brasil. Sobre isso, então ela... Estudou? Pergunte para ela sobre o assunto que ela sabe, conhece N casos, conhece N técnicas para solucionar o problema, se tornou aí uma especialista no assunto. Para quê? Para não temer. Verdade. E para superar. Então Deus usou isso. Então se tem medo, enfrenta seu medo. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. E ela conheceu, né? Deus colocou na nossa vida o Dr. Cláudio Vendrúsculo, que nos ajudou muito nesse processo, foi realmente um instrumento de Deus em nossas vidas. Verdade. Cuidou da Cibele e nos cuidou também no processo de uma segunda gravidez, que a Cibele teve que ficar de repouso durante 7 meses. 7 meses aí bem suados, né? A Cida acompanhou a gente, de muita aflição, né? Embora ela conhecendo todo o processo, ela não deixou de ser humana, né? A Cida também, gente, ajudou a cuidar do meu cabelo, porque tinha que lavar meu cabelo na cama, deitada. Deve ter foto na internet ainda. Tem foto, gente. Pois é, então, assim, uma série que a Cida fica com vergonha. Série de complicações aí que teve, mas Deus colocou pessoas assim, né? Maravilhosas para estarem com a gente, nos ajudar. Né? A gente tem hora que faltava vontade de se esganar, né? Se deve querer me esganar, eu queria esganar ela, mas... Superamos tudo. Exatamente, né? E com a ajuda fica tudo mais fácil, né? Verdade. Então a gente tem amigos que estiveram perto, né? Eu não vou citar ninguém que não está aqui para não ser injusto, mas foi muita gente. E... Bom, o que aconteceu foi que a Cibele, mesmo com todas as adversidades, graças a Deus tivemos o Samuel, que nasceu ao 7º mês. Cibele já estava internada por causa da pré-eclâmpsia. E, no caso, ela teve realmente uma eclâmpsia. Lá no hospital. Dentro do hospital. Isso, e graças a Deus que foi dentro do hospital, né? Verdade. E ali o parto foi de emergência e foi, de certa forma, rápido. E logo que eu saí, gente, eu tava com ela à noite, aí eu saí, de repente me ligam, a Cibele foi pro parto. Eu, como? Acho que não tinha nem 5 minutos. Que eu tinha acabado de sair. Foi uma coisa assim, foi o agir do Senhor, porque se ela não tivesse sido internada, ela provavelmente estaria em casa. E para levar até o hospital é um pouquinho distante de onde a gente mora. Então, é a mão do Senhor. Então, já foi conduzida já para a sala ali... Centro cirúrgico. Do centro cirúrgico, né? Onde prepara ali e depois direto para o nascimento do Samuel. Eu acompanhei, fiquei lá olhando lá todo o processo, bem assustador esse negócio de cesariana. E cesariana de emergência, né? Mais assustador. Eu vi, assim, um prematuro, né? Eu queria ver mesmo. Tem gente que não quer ver, né? Tem gente que se passa mal, não sei o que, eu não passei mal, não. Eu queria acompanhar, inclusive, até porque a gente quer estar junto, né? Ainda mais durante todos os problemas ali, se acontecesse alguma coisa diferente, eu queria estar perto. Então, estivemos perto e vimos ali realmente o nascimento do Samuel, também registramos em foto. E vou fazer o possível para botar essas fotos aí para vocês verem o milagrinho. E aí a gente teve esse momento aí maravilhoso onde Samuel nasceu. E nós vivemos assim
um ano diferenciado, né? O Samuel ainda ficou quase um mês de incubadora, teve algumas lutas, né? Porque quando nasce assim aos 7 meses, o pulmão ainda não está Totalmente. formado, né? Maduro. Aí tem que passar pelos aparelhos de respiração. Mas ele foi vencendo, né? Ele foi vencendo. Samuel é um campeão, um vencedor. E ele foi vencendo cada uma dessas etapas. Verdade. E a gente só dando glória a Deus. Hoje nós temos um garoto aí com energia de sobra, não é verdade? Forte. E ele é uma bênção para nós. Foi também essencial nesse processo de cura. Um detalhe importante que eu gosto de citar é que nesse período aí, antes da Cibele engravidar do Samuel, a gente ficava nessa incógnita, né? E teve um momento que me marcou muito. Eu estava no shopping e uma criança passou assim gritando, pai, pai, pai. E aí naquela hora assim me veio uma coisa na cabeça, será que um dia eu vou ser pai? Isso me entristeceu. E aí mais uma vez estava orando, e era uma campanha de oração que a gente fazia de madrugada na igreja. Eu estava lá orando e eu falei com Deus. Isso gerava muita angústia mesmo no meu coração. E aí eu falei com o Senhor, eu quero uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Eu vou continuar servindo o Senhor, tendo filhos ou não tendo filhos. Mas o meu desejo é ter pelo menos um norte. Se o Senhor me falar assim, olha, eu não vou dar filhos, eu vou continuar servindo ao Senhor, mas eu só preciso de um ponto final para eu encontrar uma certa paz, né? Com isso. E aí, nessa semana, a Cibele estava grávida. Olha aí, gente, a resposta do Senhor. Isso, entendi como uma resposta positiva da parte de Deus. E, graças a Deus, tá sendo essa maravilha que é viver com Samuel. E hoje o Samuelzinho tá com? 4 anos. 4 anos, gente, um milagre. Você viu tanto de tempo que essa entrevista está atrasada, né? Eu só queria contar algumas coisas pra vocês que o Valber ele não comentou e que eu acho importante comentar com vocês. Nesse intervalo assim de uma gravidez para outra, demorou mais ou menos 2 anos, a gente tentando engravidar e eu não ficava grávida. Nosso médico ele já ia encaminhar a gente para inseminação, né? Foi a última tentativa que ele falou assim, olha Cibele, vai ser a última tentativa, se você não ficar grávida, eu vou encaminhar vocês para inseminação, porque pelo visto você não vai ficar grávida. Porque da primeira vez foi meio que no susto, porque eu realmente tinha um diagnóstico muito Cruel, né? Preocupante para ficar grávida, né? Mas aconteceu um milagre, eu fiquei grávida e duplamente grávida. E assim, então assim, ele acreditava como eu tinha ficado grávida a primeira vez assim tão rápido, mesmo tendo um diagnóstico ruim, ele acreditava que eu não tinha nada, independente daquele diagnóstico, né? Se eu fiquei grávida, então eu poderia ficar grávida de novo. Só que foram 2 anos tentando ficar grávida, eu não ficava grávida. Eu passei 2 anos tentando e já tinha feito tudo quanto era tratamento e não ficava grávida. Ele falou, última tentativa que eu vou deixar você fazer aí com tratamento, né? Eu vou te mandar para inseminação. E eu já tinha até ido lá na clínica que ele tinha encaminhado e tal. E assim, e foi a vez que deu certo, que a gente engravidou de Samuel, né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês foi quando eu tive essa eclâmpsia, né, que é a DEG grave, a maioria das mulheres, elas morrem no parto, ou elas ficam com sequelas gravíssimas, né? E o que aconteceu comigo? Eu tive, as veias da minha retina, elas quase estouraram. Então eu fiquei assim, mais ou menos, foram 7 meses sem enxergar direito. E não podia usar óculos, porque não tem essa possibilidade de usar óculos, né? Então o Samuel, como nasceu prematurinho, todo mês a gente tinha que levá-lo ao oftalmologista, no caso era a doutora Renata Vitral. Então, aí fazia exame de fundo de olho em mim e no Samuca. Então, assim, pra ver se eu ia recuperar, né, de volta a minha visão. Então, assim, a primeira vez que eu fui, quando eu fui examinada, ela já foi falando, Cibele, pode ajoelhar aí e levanta a mão pro céu, porque eu não sei como não romper uma dessas veinhas. Se romper, você ia ficar cega. Meu Deus. Então, assim,
isso é prova do cuidado de Deus, porque eu realmente, dessa eclâmpsia que eu tive, eu não fiquei com sequela nenhuma. Glória a Deus. Depois, os cardiologistas me reviraram por completo, porque eles não conseguiam entender como eu tive o último estágio, assim, né, de uma doença hipertensiva gestacional e não fiquei com nada. Eles não queriam aceitar. E eu passei por uns 3 ou foram por uns 4, eu não me lembro. Eles não queriam aceitar. Mas eu, assim, eu entendo perfeitamente, eu acredito que a maioria de vocês entendam que Deus faz milagres. Amém. E eu sou um milagre. Meu filho é um milagre, a Cida é um milagre, o Valber é um Nós milagre. somos um milagre. Nós somos um milagre. Então, eu acredito que Deus fez outro milagre. Então, assim, Deus, ele é tremendo, ele faz o que ele quer fazer. Então, ele quis provar que eu poderia muito bem passar por uma eclâmpsia e não ficar com sequela nenhuma. Glória a Deus. Então, assim, depois de mais ou menos uns 7 meses, minha visão voltou ao normal e eu pude até voltar a dirigir, né? Que eu estava proibida de dirigir. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, que o Fábio também não comentou, que o Samuel, por volta foi com 7 meses de vida, o Samuel, ele teve um diagnóstico de uma meningite, onde nós quase perdemos o Samuel. O Samuel ficou cerca de 4 dias com o cérebro comprimido, que os médicos chamam de a transfontanela abaulada. E assim, a gente levou em uma série de médicos, hospitais, nenhum observava que a cabeça dele estava desse jeito, né? Para nós, assim, pais ou qualquer pessoa que não é médico, é fácil a gente não reparar isso, né? Agora, De primeira viagem, né? de primeira viagem, né? Mas, assim, ninguém reparava isso. E ele, assim, foi perdendo as forças, ele não conseguia mais chorar, ele não conseguia mais comer. Enfim, ele foi, assim, morrendo aos poucos. Até que, graças a Deus, no 4º dia, onde ele foi levado já para internar, Deus usou uma médica e ela viu o que ele de fato tinha. E, assim, ele foi internado com um diagnóstico preciso e já com um tratamento. Glória a Deus. Então, assim, o Samuel ele quase veio a óbito, realmente. Foi, assim, um choque para toda a família, para todos os conhecidos, assim, sabendo de toda a nossa história, né? Nossa luta para sermos pais, para gerarmos um milagre e quase perder esse milagre, assim, com 7 meses de vida. E, assim, esse diagnóstico do Samuel, eles não conseguiram fechar. Ficou entre meningite e encefalite, 2 coisas gravíssimas que ficou, eu lembro quando o neuro foi, né, para dar alta para ele sofreu muito nesse processo aí. Eles não conseguiram definir o que ele de fato teve, mas a palavra final do neurologista que cuidou do caso foi que ele teve uma meningite. E assim, o Samuel é perfeito. Nós vamos mostrar o Samuel para vocês. Samuel é perfeito. O Samuel não ficou com sequela nenhuma, era para ele ter ficado sequelado, porque 4 dias você com o cérebro comprimido, eu tenho que dizer para você, como os próprios médicos disseram, só um milagre para você não ficar sequelado. E é isso aí, a gente vai mostrar o SAMU, que eles vão estar cantando para vocês. E voltamos abençoados. Eles vão falar dos projetos que eles estão fazendo agora e vão estar aí mostrando o trabalho deles, porque são ministros de louvor na casa do Senhor. Então, atualmente, o que tem aí de mais novo é o projeto do Ministério de Louvor Manancial. Isso. Que é um projeto 100% missionário, onde nós fizemos 1000 cópias e todo o dinheiro dessas 1000 cópias é para ser revertido para a obra missionária lá no Timor-Leste. Tivemos aí muitas surpresas, né, no lançamento que foi agora, dia 12, e realmente foi um momento muito especial. E estamos com outro projeto em andamento, que é uma coletânea. O lançamento ainda está um pouco indefinido, temos algumas coisas para resolver ainda. Essa coletânea vai estar participando algum pessoal daqui de Sobradinho e um amigo meu lá de São Paulo. E a gente tem o projeto aí que o pessoal sempre cobra, que é o nosso, né? Exatamente, o CD deles. E aí, o que provavelmente deve sair no ano que vem, né? Amém. Porque, poxa,
né? O ano já acabou, né? Quer dizer, ainda tem muita coisa para fazer, mas um Aguardando o CD, gente. CD não pode ser feito em um mês, né? Quer dizer, Verdade. até pode, mas... Tem que ser trabalhado. As canções nós já temos, né? Temos algumas, né, canções e... Bom, questão de repertório talvez não seja um problema para nós, não. É mais realmente a gente se encontrar. A gente já cantou de tudo, né? A gente... Sibeli cantava, quando era criança, cantava Shirley Carvalhais. Olha quem cantava Né? muito. Ela cantava comigo. A Aline também já cantou comigo. Exatamente. Gente. A Aline, ó. Então, também quando eu era criança cantava outras coisas. A gente vira adolescente e gosta de tudo. Aí canta umas coisas, canta outras. É rap na igreja, já cantei, irmão? Pois é, e eu também. Aí tive uma banda já também de soul, de black, Sibeli também participou. Enfim, hoje a gente, de uns tempos pra cá a gente está cantando muito outro estilo dentro do louvor e adoração. Hoje virou, parece que a adoração hoje é só rock, né? Mais ou menos. Pop rock, essa coisa assim, influência lá da Hilson, Bethel. Então, parece que a gente não fica assim com um estilo muito bem definido, Exato. né? E eu gosto um pouco de tudo, a Sibeli também gosta um pouco de tudo. E às vezes pra gente juntar para fazer um projeto assim, aí fica meio sem saber o que fazer. Mas tem uma canção que a gente quer cantar aqui a capela, porque o músico aqui não tem um violão em casa. E assim esqueceu? E o meu teclado também não está aqui. Se tivesse aqui dá até para ligar, mas está na igreja. E a gente vai cantar uma canção que Deus me deu antes dele dar o Samuel. Eu tinha uma ministração agendada numa igreja e eu fiquei pensando, falei, o que eu vou ministrar naquele lugar? Meu Deus. Eu tava só o coió, né? Só a capa do Batman, só o fiozinho, só a tanga do Conan. E Boa, galera. a Sibeli também não estava bem. Tava recente a perda do gêmeo. E aí nós iríamos ministrar lá em Ceilândia, numa igreja. E assim a gente estava bem desorientado, né? E eu fui orar, falei, Senhor, eu tenho uma coisa que eu não gosto de rejeitar, é convite. Por uma série de razões, mas principalmente que eu entendo que quando uma pessoa convida a gente, de alguma forma ela entende que você tem algo que vai abençoar, exatamente. Então a gente, por mais que a gente pense que não, muitas vezes quem movimenta isso é Deus. Verdade. Deus quer que a gente esteja lá para quê? Para a gente levar esse algo que Ele deu para nós, que muitas vezes a gente não consegue ver, mas alguém viu. Ele falou, rapaz, eu estou precisando daquilo que a Cida tem. Então nós fomos lá e Deus me deu uma canção nesse processo e acredito que ela não pode ficar fora desse nosso projeto de Valber e Sibeli, que a gente não sabe como vai chamar também. Né? E a gente não gostaria de ser tão óbvio, né? A caminho do milagre. Mais milagres, né? Não sei, né? Mas enfim. Aceitamos sugestões, tá? Olha aí. Mas até essa ideia de milagre eu acho legal, tem muito a ver com a gente, né? Quem sabe a gente amadurece mais e... Olha aí. Cida. Gostamos. Então, porque a grande questão não é essa, né? Também. Verdade. A grande questão é a gente fazer. E não ficar inventando desculpas para não fazer. Exatamente. Então é isso. Né? Vamos cantar, vamos pegar o tom. Ó. Espera um pouco mais, confia um pouco mais, ainda não chegou o fim, não é tempo de se
bateria.